Quando o assunto é comunicação social, poucos países têm uma Constituição tão avançada quanto o Brasil. Entre outras medidas, nossa Carta Magna prevê uma legislação específica sobre o direito de resposta, proíbe o monopólio da mídia e exige diversidade na programação das emissoras. O problema é que a Constituição Cidadã de 1988 está prestes a completar 25 anos e até hoje o Congresso Nacional não regulamentou os artigos que tratam da comunicação. Esta edição da TV com TE vai mostrar por que a regulação e a democratização da mídia são tão necessárias. Você vai ver também quais são as propostas das entidades para avançar nessa luta. Houve uma época em que o Brasil não tinha regiões, nem estados, nem cidades. Mas Portugal queria explorar sua colônia. Em 1534, o rei Dom João III dividiu o território brasileiro em 15 imensas faixas de terra. Esses lotes foram doados a cidadãos portugueses, que podiam explorar seus recursos naturais. Em troca, tinham a obrigação de colonizar e proteger o território. Como a concessão podia passar de pai para filho, esse sistema foi chamado de capitanias hereditárias. Muita coisa mudou do século XVI para hoje. Mas o setor de comunicação parece muito com as antigas capitanias hereditárias. Os donos dos meios de comunicação controlam emissoras de TV e de rádio, jornais e revistas, editoras e sites, cinema e teatro. Com isso, eles tentam impor seus próprios interesses e não dão espaço para as lutas populares. Num país de mais de 195 milhões de habitantes, apenas 11 famílias controlam de fato o fluxo de informações, a grande mídia. É como se o Estado brasileiro autorizasse cada proprietário a colonizar as mentes e os corações de 18 milhões de pessoas. São as nossas capitanias midiáticas, que também passam de pai para filho e perpetuam o poder desses conglomerados. A família Marinho, que controla as organizações Globo, tem em mãos a segunda maior rede de TV comercial do mundo, com 122 emissoras próprias ou afiliadas, além de canais de rádio, jornais, revistas, sites e outros serviços. Com a morte de Roberto Marinho, em 2003, a Globo passou a ter 3 donos: João Roberto, Roberto Irineu e José Roberto. Cada herdeiro tem uma fortuna estimada em 10 bilhões de reais. A deputada federal e coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação, Luísa Erundina, afirma que a concentração é um problema histórico e que precisa ser enfrentado. Nós temos uma tradição e uma história da política de comunicação social privatista, ou seja, desde a origem do rádio no Brasil, que as concessões contemplaram prioritariamente, se não quase que exclusivamente, na sua origem, a iniciativa privada para explorar um serviço estratégico do ponto de vista do interesse público e da própria democracia. De lá para cá, tem se aprofundado essa concentração da mídia na iniciativa privada e com absoluta ausência da participação da sociedade na definição de programas, no controle do uso dessa mídia, na garantia de pluralidade, diversidade e de respeito aos diferentes, às mulheres, os negros, os homossexuais. A Constituição de 1988 trouxe avanços importantes no setor. É o caso do artigo 220, que proíbe o monopólio ou oligopólio, direto ou indireto, dos meios de comunicação. O artigo 221 apontou os princípios que devem pautar a programação no rádio e na TV, como finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente. Já o artigo 223, que trata das concessões de rádio e TV, garantiu a complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Apesar do caráter progressista desses artigos, até hoje nenhum deles foi regulado pelo Congresso Nacional. Em 2010, uma ação direta de inconstitucionalidade denunciou a omissão dos parlamentares ao Supremo Tribunal Federal. A ação foi apoiada por entidades progressistas e partidos de esquerda. Quem propõe uma nova batalha para regular esses artigos constitucionais é o FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que lançou a campanha para expressar a liberdade. A CONTE e outras 30 entidades já aderiram à iniciativa, que intensificou a luta por um novo marco regulatório das comunicações.
As entidades querem reunir 1.300.000 assinaturas para apresentar no Congresso um projeto de lei de iniciativa popular. A prioridade é democratizar a mídia brasileira, da produção à exibição, além de promover igualdade e diversidade na programação. Que a luta pela democratização da comunicação, ela não é uma luta dos trabalhadores da comunicação, ela não é uma luta apenas do movimento pela democratização da comunicação. É uma luta que faz parte da democracia do Brasil. Ter uma nova democratização, ter um espaço de comunicação, ter uma nova lei de comunicação no Brasil significa você consolidar os avanços que a democracia brasileira tem vivido durante a sua história. Nos meios de comunicação, o mundo do trabalho e as questões do trabalhador não existem. Pergunto, por que será? Será que não existe trabalhador no Brasil? Quem é que faz a economia desse país? Quem é que gera a economia desse país? O Estado, ele não é só poder coercitivo, ele tem muito poder de persuasão, ele tem muitos mecanismos. A mídia é um dos principais mecanismos de persuasão, um dos principais mecanismos de disputa ideológica. Eu acho que tem um debate mais de fundo, que é esse debate da democratização da comunicação. Então, essa iniciativa do projeto de lei, a coleta de assinaturas do FNDC é fundamental, né? Então, que é uma luta mais geral. Em outra frente de luta, blogueiros e ativistas digitais lançaram uma ofensiva contra as perseguições e os processos judiciais movidos por grandes grupos midiáticos. A decisão ganhou força em março, depois que o jornalista e blogueiro Luiz Carlos Azenha foi condenado a pagar R$30 mil ao diretor da Central Globo de Jornalismo, por uma suposta campanha difamatória. Em texto para seu blog pessoal, Via o Mundo, Azenha denunciou que a emissora da família Marinho tenta calar aqueles que são capazes de desvendar o que se passa nos bastidores dela. Estamos fadados ao sufoco lento e gradual. E por mais que isso me doa profundamente no coração e na alma, devo admitir que perdemos. Não no campo político, mas no financeiro. Perdi. Ali Câmara e a Globo venceram, calaram pelo bolso o Via o Mundo. Dias depois, diante da solidariedade de amigos, leitores e internautas, Azenha voltou atrás e decidiu refundar o blog. O exemplo de resistência inspirou a blogosfera e as entidades que lutam pela democratização da mídia. O que aconteceu? O Ali Câmara perdeu a batalha política e se pegou no que ele pôde para tentar dar a volta nos derrotar. Hoje um cara vai escrever um Twitter sobre o Ali Câmara, ele pensa 2 vezes. Ele vai escrever uma charge sobre a Globo, ele pensa 3 vezes hoje. Isso aí a ditadura militar fazia com muita clareza. Só que eu acho que eles não esperavam que iria haver uma reação como é uma reação que eu achei super positiva nesse sentido. É essa mobilização que eu tenho certeza que vai se multiplicar. A ação conduzida pelo Ali Câmara, que não é do Ali Câmara, é a ação da Globo, ele é só o capataz da história. E tem 2 objetivos. Um é intimidar quem está sendo processado financeiramente, colocar o cara no sufoco financeiro. Os advogados dizem o processo já é a pena, que você gasta com advogado, gasta com ação, deslocamento e tal. E o segundo ponto é pedagógico, pedagogia interna. É pedagógico, acho que até mais para dentro dos órgãos de imprensa, para mostrar para os jornalistas lá, olha, não se metam a besta que nem esses aí, porque senão vem processo em cima. O chicote do capataz vai para cima. Então é uma relação meio de casa grande e senzala na imprensa brasileira ainda, né? O Azenha é um símbolo dessa batalha, que é uma batalha de centenas de blogueiros espalhados pelo país afora, blogueiros que tentam exercer a liberdade de expressão e são tolhidos e censurados através de um programa sistemático da Casa Grande, no conceito do Mino Carta, Casa Grande, a elite, o poder constituído, através da justiça. A justiça se tornou o novo agente e o novo instrumento da censura no Brasil. E a luta do Azenha simboliza isso, a luta contra esse tipo de censura. Esta edição da TV com TE fica por aqui. Até o próximo programa.